Fala galera, beleza? Vamos falar da terceira lei de Newton, também conhecida como princípio da ação e reação. Caso você não tenha assistido às outras aulas, o link da primeira está na descrição. Para garantir que você entenda esse assunto, preciso, de verdade, que você assista às outras aulas. Pessoal, não deixem de ler a descrição, porque conforme eu for postando aqui no canal, eu deixo lá os links de questões comentadas passo a passo envolvendo a matéria da aula que você está assistindo. Assim, na hora que acaba a teoria, você já pode aplicar e ficar fera no conteúdo. Só te peço uma coisa: se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e fique até o final. Tem um conceito e uma questão que eu trouxe para a gente ver junto. Galera, a terceira lei de Newton, ou princípio da ação e reação, diz o seguinte: toda vez que um corpo A exerce uma força Fa num corpo B, este também exerce em A uma força Fb, tal que essas forças... Vamos lá, aqui temos os nossos pontos principais então. Tem a mesma intensidade. O que isso quer dizer? Elas têm o mesmo módulo, têm a mesma direção e têm sentidos opostos. Galera, esse ponto D, geralmente, ele é deixado de lado. Eu vou mostrar para vocês porque ele é tão importante. Fica até o final do vídeo que vai fazer sentido. Essas forças, então, que formam esse par de ação e reação, elas têm a mesma natureza, sendo ambas de campo ou ambas de contato. Aqui eu coloquei um exemplo. Dois corpos, A e B. Representei assim para facilitar para vocês. O que está acontecendo aqui? O corpo A fez uma força Fa no corpo B. Então, o corpo B faz uma força Fb no nosso corpo A. Talvez a representação não ficou perfeita, mas essas forças elas têm mesmo tamanho, ou seja, têm mesmo módulo, mesma intensidade, como colocamos na nossa letra A. Agora, olha essa reta aqui. Ela representa a direção das duas forças, tanto Fa como Fb. Estamos mostrando aqui então a afirmativa letra B, que elas têm o quê? A mesma direção. Agora, vamos olhar especificamente para o sentido das forças. Fa aponta para um lado e Fb aponta para o sentido oposto, conforme escrevemos na nossa letra C. Essa letra D, já falamos mais um pouco sobre ela. Vamos ver algumas aplicações. Um corpo próximo à superfície da Terra, o que acontece? Esse corpo ele é atraído pela Terra, porque a Terra exerce sobre ele a força peso. Aí, como colocamos aqui, você pode me perguntar, mas onde está a reação do peso? Muito simples, ela está no centro da Terra. Por isso representamos ela também como sendo um menos P. Por quê? O vetor menos P, por ser reação de P, ele tem que ter o mesmo módulo, mesma direção e apenas o sentido oposto. E esse sentido oposto está aqui representado justamente por esse menos P. Então, recapitulando, temos aqui a mesma direção, olha só, a mesma direção, sentidos opostos e mesmo módulo. Essas duas forças aqui formam um par de ação e reação. E além do mais, elas têm a mesma natureza. Ambas são forças de campo. Outro fato importante que vocês precisam considerar é esse daqui. Note, as forças de ação e reação não estão aplicadas no mesmo corpo, tá? Não se esqueçam disso, pessoal. Forças de ação e reação, as forças que constituem um par de ação e reação, nunca estão aplicadas no mesmo corpo. Mais um exemplo. Agora imagina que esse corpo está apoiado sobre uma mesa. Beleza? Olha o que temos aqui. Vamos analisar junto cada corpo. A Terra exerce uma força, peso, sobre esse corpo de massa m. Tranquilo? Vamos representá-la aqui. Temos aqui então o peso. Aonde está a reação dessa força-peso? Isso mesmo, no centro da Terra. Está aqui representada a nossa reação menos P. Sabemos também que o corpo está apoiado na mesa. Surge então uma força normal N atuando sobre o meu corpo de massa M. Ó, vai ficar assim. Teremos uma força N atuando sobre esse corpo. Aonde está a reação dessa força N? Está na mesa, né, galera? Ficaria algo assim, menos N. Mesma direção e sentido oposto. Pessoal, não é importante saber quem é ação e reação dentro de um par. Não é interessante você saber se essa força aqui é de ação e essa aqui é de reação ou vice-versa.
O que é importante, o que de fato vai fazer a diferença para você, é saber quem de fato constitui um par de ação e reação. Porque é muito comum no vestibular perguntarem se a normal é reação do peso. E cara, não é. Por que não? Elas já foram com aquele conceito que eu coloquei no começo para vocês, na letra D. As forças precisam ter a mesma natureza. Só que a normal é uma força de contato e a força peso é uma força de campo. Por isso que essas duas forças nunca formarão um par de ação e reação. Deixa eu mostrar para vocês aqui então quem de fato forma um par de ação e reação. Essa normal com essa normal aqui, tudo bem? E essa força peso com a sua reação no centro da Terra. Esses pares que eu destaquei para vocês, eles sim constituem um par de ação e reação. Vamos resolver essa questão para fixar os conceitos dessa aula. Uma pessoa está empurrando um caixote. A força que essa pessoa exerce sobre o caixote é igual e contrária à força que o caixote exerce sobre ela. Com relação a essa situação, assinale a afirmativa correta. Letra A. A pessoa poderá mover o caixote porque aplica a força sobre o caixote antes de ele poder anular essa força. Bem errado, né, pessoal? Já quando ele fala antes de anular essa força, já está bem errado. A ação e reação ela é instantânea. Essa afirmativa ainda está mais errada por conta do seguinte: o caixote não anula a força que está sendo aplicada sobre ele. Letra B. A pessoa poderá mover o caixote porque as forças citadas não atuam no mesmo corpo. Certinho, né, galera? Essa, de fato, é a resposta correta. Vamos ver as demais. É importante que você saiba por que estão erradas. Letra C. A pessoa poderá mover o caixote se tiver uma massa maior do que a massa do caixote. Essa está errada porque mover o caixote depende da força aplicada sobre ele, e não da massa de quem está aplicando a força. Percebeu? Letra D. A pessoa terá grande dificuldade para mover o caixote, pois nunca consegue exercer uma força sobre ele maior do que a força que esse caixote exerce sobre ela. Pessoal, essa aqui ficou confusa, mas olha só. De fato, a pessoa não consegue aplicar uma força maior, porque a força que o caixote exerce sobre a pessoa sempre terá o mesmo módulo, né? É isso que diz a terceira lei de Newton. Mas isso não explica o fato dela ter dificuldade para mover o caixote. A dificuldade para mover o caixote pode ser devido à grande massa do caixote, demandando, portanto, uma força elevada para gerar uma aceleração nesse caixote. Tá bom, meus queridos e minhas queridas? Se você curtiu a aula, já vai deixando seu like, compartilhe com seus amigos e se ainda tiver alguma dúvida, por favor, deixe aí nos comentários. Será um prazer responder. Por hoje é isso e tchau!